a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Eu quero hoje trazer uma palavra que está baseada na Escritura de Lucas, capítulo 24, entre o versículo 13 e o 35. Esta passagem fala sobre no meu título, na minha Bíblia, diz no caminho de Emaús, amém? E eu vou ler. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilómetros de Jerusalém. Em algumas versões diz 60 estádios. Sendo que cada estádio mede cerca de 120 metros, um pouco mais, as contas estão bem feitas. 14. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isto aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus.
mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém? É uma história realmente surpreendente. Está bem? E eu vou confessar uma coisa. O ministério pastoral às vezes é muito frustrante. Há quem pense que as pessoas não mudam. A verdade é que muitas pessoas falam em mudar. Amém? Mas elas não mudam. As pessoas querem mudar, mas não mudam. As pessoas sabem que precisam de mudar, mas as pessoas não mudam. E acredito que uma das experiências mais frustrantes do ministério pastoral é a sensação que às vezes falamos para o vento, falamos no vazio. A gente fala, mas as coisas parece que estão ou que ficam sempre na mesma. Mas a sensação é que parece que as pessoas gostam daquilo que se fala e que acreditam naquilo que se fala e dizem: pastor, você está certo, está muito bem, a palavra foi excelente, mas depois nada acontece, as pessoas não mudam. Elas estão convencidas da sua necessidade de mudar. Que frustração. Amém? Que frustração. Há mais ainda. Há pessoas que vão ao pastor à procura de concordância daquilo que elas já de antemão têm na mente fazer. Então à espera que o pastor diga que sim. Como um aval divino daquilo que eles de antemão já decidiram fazer. Irmãos, eu creio que às vezes é frustrante. Irmão, mas eu pensava para mim, mas pior do que isto, afinal não é tão frustrante, porque pior do que isto é quando eu, o pastor, me autoanaliso e vou e comparo a palavra de Deus comigo mesmo e vejo que a dor aí ainda é muito pior. Por isso, irmãos, nós temos que ter a mínima honestidade e humildade, para não dizer a humilhação, de nos olharmos no espelho e contemplarmos como sendo os primeiros ouvintes da palavra de Deus e analisar-nos dentro desse ponto de vista. E por isso eu digo às pessoas, e penso para mim, mas eu predico e falo e aconselho, mas as pessoas não mudam. Mas eu olho-me para o espelho também e digo assim: Arão, tu também não mudas. E por isso a dor não é tão forte, porque eu próprio a vivo comigo mesmo. Irmãos, é fácil fazer promessas, amém? Muito mais fácil do que cumpri-las, amém? Quantas vezes prometemos a nós mesmos que vamos mudar e não mudamos.
Nossa relação com Deus é um mistério, amém? Às vezes eu penso para mim, mas porquê que eu estou aqui? Como é que eu vim aqui parar? Como é que o Senhor me fez o que é que eu sou agora? É difícil de explicar. Aliás, talvez não seja difícil de explicar, mas eu não consigo explicar. É assim, ela é um mistério. Irmãos, e vamos ver nesta passagem, caminhar com Deus é viver na contramão do nosso ego e da nossa carne. Amém? Não há outra maneira de caminhar com Deus. E é fácil deixar que a nossa tendência carnal nos guie, porque ela vai nos guiar ao inferno. Porque o nosso ego e a nossa carne tendencialmente nos leva ao inferno. E se nós não queremos ir ao inferno, temos que andar na contramão do nosso ego e da nossa carne, irmão. Sem Jesus, nós conseguimos ser civilizados, educadinhos, mas nas questões fundamentais da nossa vida tendemos sempre ao pecado, irmãos. Portanto, pensemos nestes homens de Emaús. E como um dia nós também, como eles, dissemos, vamos mudar de vida, vamos nos agarrar a Jesus, encontramos a Jesus na nossa vida e decidimos, este é o nosso modelo e vamos tentar copiá-lo, vamos ver como é que ele fez aqueles milagres, aqueles prodígios. Mas muitos de nós, tal como aqueles seguidores de Jesus, não estavam a entender. Como ele diz, vocês estão a custar a entender, porque estes homens tinham coisas na cabeça quando conheceram a Jesus e viram a Jesus uma plataforma para levar a cabo aquilo que eles próprios tinham na cabeça. E às vezes eu penso assim, nós conhecemos Jesus, é verdade, o Senhor nos libertou, todas as coisas sabemos, mas às vezes, irmãos, nós temos coisas na cabeça que queremos que Jesus nos carregue, nos leve a fazer quando não é Ele, quando não é Ele que nos quer fazer, somos nós, Ele quer nos levar a fazer outras coisas. E estes homens também queriam e pensavam que Jesus lhes ia levar a fazer coisas. E diz, e explica, porque o povo socialmente e politicamente não estava contente e precisava de uma solução e viam em Jesus essa solução, mas quando ela caiu, eles voltaram para casa a dizer, não, isto falhou, isto não funciona. Às vezes acontece, irmãos, eu vejo pessoas a dar as costas e ir embora, porque eles têm planos na cabeça, vêm a Jesus, entregam-se a Jesus, servem-se de Jesus, e quando veem que os seus planos, os seus desejos, os seus sonhos não são concretizados, voltam para Emaús e dizem, não, isto falhou, isto não era aquilo que eu pensava. Irmãos, é bom sentirmos que Deus nos chamou, que Jesus nos salvou, nos tem aqui, nos utiliza, mas, irmãos, não podemos estar contentes com nós mesmos por isso, mas entender que esse é um compromisso que nos pode ter que levar ao sacrifício e a um compromisso e a uma decisão e a várias decisões muito difíceis na nossa vida. Por isso, irmãos, entre o versículo 13 e o versículo 33, nota-se uma grande diferença. Aqueles homens iam desiludidos para Emaús, amém? Mas depois no 33 eles disseram, não, vamos voltar para trás. Quando Jesus parte o pão, o que é que eles fazem? O que é que lhe acontece? Abrem-se-lhe os olhos e eles voltam a Jerusalém. E essa é a minha esperança, irmãos, como pastor
como servo de Deus, é que a muitos, nesta manhã, através desta palavra e da palavra que o pastor Vítor Pinto vai trazer, que a muitos, através da ministração da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, se nos abram os olhos, pelas Escrituras. E aqueles que estão virados em Emaús, desiludidos, lhes seja revelado o projeto de Deus e a Jesus. E voltem a Jerusalém cheios de gozo, dispostos ao sacrifício e à devoção. Porque às vezes, irmãos, como diz no versículo 25, então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? No 32 disseram, então eles disseram para outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava a Escritura Sagrada, irmãos? Sabem, aquilo que deu origem à minha conversão foi um dia quando a palavra de Deus queimou dentro do meu peito. E eu não apaguei esse calor e deixei que esse calor guiasse a minha vida e as minhas decisões. E hoje segue acontecendo a mesma coisa. E nesta manhã o Senhor vai queimar o teu coração e vais sentir um calor dentro do teu peito. E é Deus que está a falar à tua vida e vai continuar a falar. E tu não apagues esse calor. Não o esfries, porque é o Espírito Santo que está a falar-te. Está-te a revelar a sua vontade e está a querer dirigir a tua vida a Jerusalém. De volta. Irmãos, esse queimar significa quem verdadeiramente encontra Jesus. Neste caso foi o próprio Jesus a explicar-lhes as Escrituras, amém? Hoje em dia não está pessoalmente Jesus, mas estão os servos de Deus a explicar as Escrituras, que é a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa, amém? Mas há dois detalhes rápidos, e os detalhes na Bíblia são muito importantes. É que eles no versículo 16, eles tinham os olhos fechados. E diz que de sorte não reconheceram a Jesus. E depois no versículo 31 diz, abriram-se-lhe então os olhos. E reconheceram nisto a Jesus. E ele desapareceu. Isto é um mistério, irmãos. Eu também muitas vezes não consigo responder a tudo o que Deus fala à minha vida. Nem sempre tenho respostas a tudo que Ele me quer falar. Nem sempre consigo aperceber-me daquilo que Ele me quer revelar, é verdade. Mas eu sigo ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, buscando a sua presença, até que o meu coração queima. E quando ele queima, eu sei que é ele que me está a falar. Eu sei que é ele que me está a revelar a sua vontade. Portanto, irmãos, vamos seguir ouvindo a sua palavra. Por isso, se tens decisões que tomar e o teu coração começa a queimar e a queimar, espero que as tomes, porque não são impulsos da carne, são impulsos do Espírito Santo que te quer guiar a tomar boas decisões e a colocar-te novamente a caminho de Jerusalém. Deus te abençoe.